Olá, você vai ver agora um resumo fantástico sobre as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Veja lá, compartilhe na sequência aí, assista o vídeo. Este resumo maravilhoso, Deus abençoe você e sua família. Não esqueça de compartilhar. Abraço! Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais, eu diria, revolucionárias de todos os tempos, as bem-aventuranças. Elas são a porta de entrada para o famoso Sermão da Montanha, sabe? E olha, é um texto que vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa sobre sucesso e felicidade. Então, para começar, fica a pergunta: o que de verdade significa ser bem-aventurado? A gente ouve essa palavra, abençoado, por aí o tempo todo, né? Mas será que a gente entende o peso, a profundidade, o paradoxo que tem nessas palavras tão antigas? Acredite, tem muito mais coisa aí do que parece à primeira vista. Certo, olha só o nosso caminho. A gente vai começar com uma introdução revolucionária, depois vamos construir a base do caráter, ver como isso se transforma em ação, entender o preço da paz e, por fim, chegar num tipo bem diferente de reino. É como uma subida, degrau por degrau. Vamos lá. Beleza. Então, primeira parada, a introdução revolucionária, o Sermão da Montanha. É importante entender o contexto, sabe? As bem-aventuranças não aparecem do nada. Elas são tipo a abertura de um show, a grande introdução para o ensinamento mais famoso de Jesus. E é aqui que o tom de toda a conversa é definido. E aqui está o pulo do gato. É muito fácil olhar para isso e pensar que é uma lista de regras, um checklist. Faça isso, não faça aquilo, mas não é nada disso. A ideia aqui é outra. Pense nelas mais como um retrato, uma pintura de um caráter transformado. É sobre quem a pessoa é, não só o que ela faz. O coração dela foi, sabe, recalibrado para uma nova realidade. Agora a gente entra na segunda parte, a fundação do caráter, a tal da ascensão interior. As 4 primeiras bem-aventuranças são a base de tudo. É o trabalho que acontece por dentro, sabe? É o alicerce onde todo o resto vai ser construído. O foco aqui não é no fazer, mas no ser, em quem a pessoa está se tornando. Isso mesmo? São 4. 4 pilares que sustentam toda essa estrutura. É a base interna do caráter que a gente vai desvendar agora. E o ponto de partida é esse aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a porta de entrada. E já começa com uma promessa gigante, né? O reino dos céus. E olha, isso não é sobre um lugar lá longe, depois que a vida acaba. É sobre uma realidade aqui e agora. Um jeito de viver onde esses valores que a gente vai ver já estão valendo. Mas, pobre de espírito, o que é isso? Não tem nada a ver com dinheiro. Pensa no oposto do que a nossa cultura vive dizendo. Seja autossuficiente, você consegue sozinho. Ser pobre de espírito é ter a humildade, a honestidade radical de admitir: eu não tenho todas as respostas, eu preciso de ajuda. É tipo esvaziar o próprio copo, sabe? Esvaziar o ego para dar espaço para algo muito maior entrar. E a partir daí, dessa pobreza de espírito, a gente chega no segundo degrau, que faz todo o sentido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque quando a gente para de fingir que é autossuficiente, a gente começa a enxergar o mundo e a gente mesmo com outros olhos. E atenção, esse choro aqui não é só por uma tristeza pessoal, tipo, estou triste hoje. É muito mais fundo. É sobre ter uma empatia real, sentir a dor do mundo, sabe? A injustiça, o sofrimento que a gente vê por todo lado. É quando a dor do mundo vira uma dor pessoal no nosso coração. Agora a gente chega numa que, nossa, talvez seja a mais mal compreendida de todas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, pra gente essa palavra soa como o quê? Fraco, passivo, capacho, né? Pode esquecer tudo isso. A ideia aqui é completamente outra. A definição de manso aqui é surpreendente. Não é fraqueza, mas sim força sob controle. Imagina um cavalo de corrida, puro músculo e potência. Ele é manso não porque é fraco, mas porque toda aquela força está sob o controle do jockey. Mansidão é isso. É força com gentileza. É a pessoa que tem todo o poder para revidar, mas escolhe conversar. Que poderia dominar, mas escolhe servir. É poder usado com precisão e sabedoria. E aí a gente chega no clímax dessa jornada interior. Depois de reconhecer a própria necessidade, de sentir a dor do mundo, de aprender a controlar a própria força, nasce um desejo que consome tudo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E perceba que não é um gostaria que houvesse justiça.
É fome e sede de justiça. São necessidades básicas, vitais. É uma paixão que move a pessoa, uma vontade desesperada de ver as coisas certas, de ver a justiça e o bem prevalecerem, não só na própria vida, mas no mundo inteiro. Muito bem, a fundação interna está construída. Agora, como é que isso aparece no dia a dia? Como esse caráter transformado se manifesta para o mundo? Porque, um coração que muda de verdade leva a ações diferentes. É a hora de sair do ser para o fazer. E aqui a gente vê uma sequência lógica. Primeiro, aquela fome por justiça é equilibrada com a misericórdia. Misericórdia não é só sentir pena, é compaixão em ação. Depois, essa ação vem de um lugar de pureza de coração, ou seja, de uma integridade total, sem joguinhos, sem segundas intenções. E o resultado de tudo isso, a pessoa se torna uma pacificadora. Alguém que não só foge da briga, mas que constrói pontes ativamente, que trabalha para reconciliar. E agora, a gente chega na última bem-aventurança e ela pode soar meio chocante. Depois de toda essa jornada de caráter, o resultado final é ser perseguido? Como assim? Mas a ideia aqui não é que isso seja um fracasso. Pelo contrário, é apresentado como uma consequência lógica e até mesmo honrosa de se viver de um jeito diferente. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A frase-chave aqui é por causa da justiça. Ninguém está falando de ser perseguido por ser chato ou desagradável. É a reação do mundo a alguém que vive de acordo com esse padrão de justiça que a gente acabou de ver. E isso explica tudo, né? Quando um sistema de valores que está de ponta cabeça, baseado em mansidão, misericórdia e paz, bate de frente com o sistema do mundo baseado em poder, dominação e conflito, vai ter atrito. Não tem como não ter. Então essa perseguição não é um sinal de que a pessoa está errada. Pelo contrário, é um sinal de que seus valores estão incomodando, estão desafiando como as coisas são. Então, para a gente fechar, qual é a grande foto? As bem-aventuranças não são só uns conselhos bonitinhos. Elas são, na verdade, um manifesto. Um manifesto de um reino de ponta cabeça que inverte completamente o que o mundo diz que é o caminho para o sucesso e para a felicidade. E olha só, esse contraste é gritante. De um lado, a gente tem os valores que o mundo geralmente aplaude: poder, dominação, vingança, autopromoção, conflito. Do outro lado, as bem-aventuranças colocam o quê? Mansidão, gentileza, misericórdia, perdão, pureza de coração, pacificação. É uma visão radicalmente diferente do que significa ser uma pessoa de verdade, do que significa florescer na vida. E no fim, essa nossa análise deixa uma pergunta no ar. Se as bem-aventuranças são um mapa, um caminho para um tipo diferente de vida, para esse reino de ponta cabeça, a questão final não é só o que isso significa, mas sim para onde uma vida aponta. Fica aí a reflexão.